O Supremo Tribunal Federal publicou hoje o resultado do julgamento da sessão desta quarta-feira. Ontem, os ministros decidiram pela prisão imediata dos réus que não podem mais recorrer das condenações no processo conhecido como mensalão. A repórter Aline Barcelos traz os detalhes ao vivo do STF. Boa noite, Aline. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. A Vara de Execuções Penais aqui de Brasília vai ser responsável pela execução das penas e deve decidir o local de cumprimento e também possíveis transferências para outros estados. Na sessão de hoje, os ministros não discutiram o processo que ficou conhecido como mensalão. A expectativa era de que o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, divulgasse a lista oficial com os nomes dos réus que devem começar a cumprir a pena imediatamente. Como o tema não entrou em pauta, os mandados de prisão para os réus que devem começar a cumprir a pena devem ser expedidos só na semana que vem. Catiúcia. Aline, obrigada. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que indenizações trabalhistas fazem parte do patrimônio comum do casal e os valores devem ser partilhados na separação quando o regime for de comunhão universal de bens. A regra vale mesmo se a indenização sair depois da separação do casal. A Justiça negou o habeas corpus à médica Kátia Vargas, que atropelou e provocou a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele em Salvador há pouco mais de um mês. Em uma sessão rápida que durou apenas 32 minutos, os desembargadores da segunda turma da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiram por 3-1 que a médica Kátia Vargas Pereira vai continuar presa. Com o pedido de habeas corpus negado, os advogados de defesa da médica vão recorrer ao Supremo. Vamos recorrer para Brasília, porque acreditamos que em Brasília o resultado vai ser diferente, vai ser favorável. O único voto favorável à liberação da médica foi o da relatora do processo, a desembargadora Inês Miranda. De acordo com o advogado da família das vítimas, os outros 3 desembargadores justificaram que para a manutenção da ordem pública, a médica deverá continuar presa e que a expectativa agora é pelo júri popular. Por enquanto, o processo tem caminhado da forma que acreditamos que caminharia. Inclusive, estamos extremamente satisfeitos com o julgamento. Ocorreu exatamente como esperávamos e agora vamos aguardar os próximos passos. Continuo com fé e firme, continuo serena e com fé na justiça que desde o início eu venho dizendo, ela está acontecendo. O desmatamento da Amazônia Legal, que abrange áreas de 9 estados brasileiros, aumentou 28% em relação ao ano passado. Apesar desse crescimento, a taxa é a segunda menor em mais de 20 anos. A área devastada é superior a 5.000 quilômetros quadrados. Os maiores índices de desmatamento foram registrados nos estados de Mato Grosso, Roraima e Pará. Crimes relacionados à grilagem de terra e ao comércio ilegal de madeiras agravaram ainda mais a situação do desmatamento na região, sobretudo no Pará. Em Mato Grosso, uma das causas é a expansão da agricultura, provocada principalmente pelo cultivo da soja. Com a chegada do fim do ano, se aproxima também a temporada de tempestades em algumas regiões do país. O Repórter Brasil visitou a região de Xerém, na Baixada Fluminense. Fomos ver de perto como está a vida dos moradores que sofreram com a chuva no último verão. Moradores de Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, temem que as chuvas fortes do verão possam provocar uma nova tragédia no local. Em janeiro deste ano, uma pessoa morreu e 301 famílias ficaram desabrigadas depois que um temporal atingiu a região. Eu perdi tudo, né? Tudo, só não perdi a vida e a família, né? Mas o resto foi tudo de água abaixo. Das famílias que ficaram desabrigadas, 96 receberam um aluguel social no valor de R$ 500 por 6 meses. As outras 205 vão continuar recebendo o benefício até setembro do ano que vem. A região de Café Torrado foi uma das mais atingidas pela chuva. Aquela ponte ali ficou parcialmente destruída. A Secretaria de Obras do município está construindo uma nova ponte com recursos do governo federal, maior e mais resistente. A previsão de término é em dezembro deste ano. Moradores afirmam que funcionários da prefeitura estão demolindo casas próximas ao rio Capivari sem a autorização dos proprietários. E vem sem nenhum papel. Sem autorização da Defesa Civil, sem autorização do INEA, sem nada.
Já quem autorizou a demolição diz que ainda não recebeu o dinheiro da indenização. Disseram que ia receber o valor do imóvel, não me deram nada até hoje. Para evitar outra catástrofe, a Defesa Civil de Caxias vai instalar 20 estações pluviométricas que medem a intensidade das chuvas, além de 18 sirenes em toda a cidade. As obras começam na segunda quinzena deste mês. Caso a sirene toque, 16 igrejas, além de instituições públicas municipais, funcionarão como pontos de abrigo. Vai nos dar uma capacidade de comunicação à população, principalmente que está nas áreas de risco hidrogeológico, ter percepção da chegada de uma chuva forte com a média de 4 a 6 horas antes, que vai nos possibilitar fazer o alerta e, se chover, tocar o alarme. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que suspendeu a demolição de algumas casas para replanejar a ação. Nas Filipinas, as autoridades começaram a fazer enterros coletivos na cidade mais atingida pelo super tufão Haiyan há quase uma semana. Por uma questão sanitária, mais de 100 vítimas do Haiyan estão sendo colocadas em covas coletivas. As autoridades dizem que mais tarde elas serão levadas para outros locais e terão um enterro digno. A cidade de Taboclan tinha 220 mil habitantes e foi totalmente destruída. Equipes de vários países levam comida e dão assistência médica aos habitantes. Mas esse trabalho atinge apenas uma pequena parte da população. Muitos moradores de áreas distantes colocam cartazes pedindo socorro. No país, mais de 500 mil pessoas tiveram de deixar suas casas e 12% da população foi prejudicada. Até agora, foram confirmadas 2.357 mortes. Na capital, Manila, diversos aviões trazem sobreviventes do tufão. Os feridos, doentes e idosos têm prioridade. Na Polônia, a explosão de um gasoduto incendiou várias casas e matou pelo menos 3 pessoas. O acidente foi num vilarejo do oeste do país. Quando houve a explosão, o fogo tomou conta de várias residências e de parte de uma floresta. Pelo menos 10 feridos foram levados a um hospital e centenas de pessoas tiveram de deixar suas casas. Muçulmanos xiitas de vários países comemoraram a Ashura, o aniversário da morte do neto do profeta Maomé. Muitos se autoflagelam batendo correntes com pontas de aço no corpo. O objetivo é sentir a dor do Imã Hussein, morto numa batalha no ano de 680. Começou na Alemanha o julgamento do ex-presidente Christian Wulff. Ele é acusado de mentir sobre suas ligações com um importante empresário de quem teria recebido favores na época em que governavam o Estado. Quando o escândalo estourou em 2012, Wulff teve de renunciar menos de 2 anos depois de ter assumido a presidência. O príncipe Charles, da Grã-Bretanha, completou 65 anos hoje. Ele prepara a documentação para requerer a aposentadoria antes de assumir o cargo para o qual nasceu, o de rei. Charles terá direito a cerca de R$ 1.600 de aposentadoria pelos trabalhos que fez na Marinha e por ter contribuído como autônomo. Ele diz que vai doar os rendimentos para a caridade. Completou 10 anos a lei que obriga as escolas brasileiras a incluir no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira, uma forma de ajudar a diminuir o preconceito. Por aqui, a diferença racial não compromete a convivência. Pelo contrário, até reforça a interação entre os alunos. O nosso povo é de formação diferente. A gente não é formado só do povo negro, do povo índio, do povo branco. Nós temos várias misturas de povos e culturas. Atividades como esta nem sempre acontecem nas escolas, mas deveriam. Há 10 anos foi aprovada uma lei que obriga os colégios a incluírem nos currículos o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Esse conhecimento pode ajudar no combate ao preconceito, como o vivido por essa garotinha. Sem querer, eu pisei no pé do menino. Aí o menino, na banca, sem querer, eu pedi desculpa. Aí ele foi me chamou que eu sou preta, eu sou um cavão, que eu tenho cabelo duro, que eu não é para ficar nesse país não, que eu para ficar na África, porque eu sou preta.
e ele é branco. Ainda falta capacitação. Muitos professores vêm à sala de aula sem saber como trabalhar esses temas. É preciso, além de tudo, acabar com os estereótipos que ainda, infelizmente, o setor educacional coloca como o negro estando em segundo plano. Preciso, além disso, capacitar e dar investimentos, formação para o docente trabalhar a cultura afro-brasileira e africana em sala de aula. O tema é tão relevante que foi discutido também durante o Fórum de Entidades Negras da Bahia, realizado na sede do ILEAE, na Liberdade. Infelizmente, o nosso estado não figura nem entre os 5 que mais desenvolve ações relacionadas à Lei 10.639. Então, essa é uma carência que a gente tem como demanda para os anos futuros. Isso é o que a gente tem como um resultado desse balanço que a gente vai fazendo aqui nesse evento. O número de pessoas com diabetes aumentou 40% em 6 anos. O avanço da doença está relacionado aos maus hábitos, como alimentação pouco saudável. E no Dia Mundial do Diabetes, a gente quer saber, você se previne contra a doença? Praticando atividades físicas, não ingerindo, não consumindo açúcar, refrigerantes. Então eu procuro ter uma alimentação saudável. Na família eu tenho histórico, deveria pensar, mas realmente nunca passei pela minha cabeça. Renato Mesquita, de Cataguases, Minas Gerais, respondeu: sim, evito ingerir açúcar em excesso, como refrigerantes que abusam desse elemento na sua composição. Siga twitter.com/repórterbrasil. Daqui a pouco você vai ver como o caju foi parar no cardápio da alta gastronomia. E ainda o reforço de médicos cubanos em regiões pobres do Rio de Janeiro. Voltamos em 2 minutos.